Oi, Fê. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Aqui tá ventando muito, eu não sei como é que Então vai tá ser bom. essa conexão. Aqui tá chovendo, tá complicado. Vamos rezar para tudo correr bem. Eu fiquei preocupada, falei, meu Deus do céu, vai começar a treta. E aí, meu amor, tudo bem? Como é que você tá? Vou esperar o pessoal entrar, né? Tá bom. Tá? Tá tudo bem, tudo certo. Tudo Tudo bem. tranquilo. Corrido, né? Mas tá tudo sendo tranquilo. Correria total, né? Eu também, a gente vai chegando nesse horáriozinho, já vai ficando cansada, né, Paty? Já dá bate um cansaço, sim. É difícil. Então, hoje, para o pessoal que está entrando agora, a gente vai falar sobre o trabalho da profissional do sono, né? Que é consultora do sono, consultor do sono. A gente vai falar algumas coisas referentes ao curso também, né? Que tá para lançar agora, dia 13 de outubro. É um curso, assim, que o primeiro foi feito, foi construído de forma meio solitária, mas agora eu estou muito contente, assim, com vocês participando, né, junto. A Paty foi minha aluna, né, na primeira edição, e a gente já está indo para a segunda, e a Paty agora vai ser professora também. Apresentou um trabalho muito legal, muito interessante, então vai dar uma aula para a gente também muito legal. Paty, eu queria que você se apresentasse. Deixa eu me apresentar rapidinho, aí eu... Ixi, acho que tá ruim a conexão. Tá me ouvindo, Patrícia? Tá ruim a conexão. Tô ouvindo. Tá travando um pouquinho, mas tô ouvindo. Pois é. Então, eu sou Fernanda, sou psicóloga, especialista em saúde materna e infantil já há 20 anos. Sou consultora internacional do sono materno e infantil também, educadora perinatal, trabalho com a área perinatal já há bastante tempo. E estou aqui hoje com a Patrícia. A gente vai falar sobre o trabalho do consultor do sono, trazer alguns mitos e algumas verdades sobre esse tema, né? Que essa profissão se tornou uma profissão muito polêmica, né? E eu acho que esse curso que a gente está construindo junto, que já construiu, né? Que está aí para lançar dia 13 de outubro, é um curso que eu acho que ele vem mudar um pouco os parâmetros desse propósito desses cursos, dessa ideia, né, com relação aos consultores do sono. Então, acho que a gente vem desmistificar um pouco isso também no curso, né? E aqui hoje a gente vai tentar também falar sobre isso, né? Paty, se apresenta um pouco, fala um pouquinho sobre quem você é, qual é a tua trajetória profissional, para o pessoal te conhecer. Boa noite, meu nome é Patrícia, sou enfermeira pediatra há 10 anos. Sou especialista também em docência no ensino superior, sou professora universitária e sou consultora materna, tanto do sono quanto de amamentação. Né? Então, trabalho com esses dois nichos, né? E além disso, também trabalho na minha empresa com foco em cursos de capacitação para babás, onde eu falo bastante para as alunas referente ao sono, a importância que tem, né? O sono para a criança no dia a dia, tanto no crescimento e no desenvolvimento infantil. Né? Então, é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho agora aqui, para as pessoas conhecerem mais sobre essa profissão, como você falou. É legal, Paty, você falar sobre isso, assim, sobre essa profissionalização, né, que você faz, e capacitação, né, de babás, porque é importante ter esse conhecimento, né, do sono, assim, faz diferença. Você não precisa necessariamente se tornar um consultor do sono, né, Não. mas ter esse conhecimento sobre a ciência do sono, sobre a ciência do sono infantil, né, é muito importante, né? Acho que faz toda a diferença no trabalho, né? Inclusive, o nosso curso, ele também na primeira edição não, mas agora a gente está trazendo uma nova possibilidade, né? Quem quiser se tornar um consultor de sono, né? Na prática, o curso cabe isso. O curso tem a parte teórica e a parte prática, que é a parte dos estágios supervisionados, né? O profissional pode fazer essas duas etapas, né? Tanto o módulo 1 quanto o módulo 2.
mas também um profissional que deseja simplesmente obter conhecimento do sono, né, materno-infantil, para poder usar num outro processo, né, de trabalho que ele tenha, para agregar informação, agregar conhecimento, dar diferença, né? Esse, por exemplo, esse trabalho que você faz com capacitação de babás é muito interessante, muito importante trazer esse conhecimento do sono também, né? Porque, eu acho fundamental elas terem esse conhecimento. Sim. Esse conhecimento é muito importante, não é só na questão mesmo de consultoria. Elas têm que entender, saber fazer aquela rotina do dia, para que seja um sono naquele momento valorizado, né? E na grande maioria que eu falo para as minhas alunas, são elas que passam a maior parte do dia com as crianças. Então, elas que vão ver as sonecas, às vezes vão acordar de manhã, às vezes vão colocar para dormir. Então, é importante entender este momento, como é que ele funciona, toda essa questão, para realmente dar ali uma qualidade de sono para aquela criança. E que muitas não entendem essa complexidade, acham que é tão simples cuidar de criança, mas na verdade tem muitos quesitos que realmente precisam ser analisados, né? É legal, acho que é muito importante você falar isso. Eu já tive alguns atendimentos que a babá tá junto, né? Porque realmente, assim, grande parte do dia a criança passa realmente com uma cuidadora, né? Com uma babá. Então, ter essa informação, saber construir uma rotina, saber ajudar essa mãe numa rotina é muito interessante, é muito importante. Faz realmente toda a diferença. E assim, eu acho que é redundante a gente falar, assim, né, como consultora do sono, da importância que o sono tem, né? Como um dos grandes pilares do desenvolvimento infantil. Né? Eu acho que a amamentação é outro pilar muito importante, né? E eu acho que o sono também, né? Então, o famoso comer e dormir do bebê é um dos mais importantes, é um dos dois pilares mais importantes realmente, né? Na vida da criança, nos primeiros anos de vida, né? Exatamente. Bom, eu vou... É aquela coisa, né? Bebê que mama bem, dorme bem. E ao contrário também. Exato. Né? Então, a gente tem que saber relacionar as duas coisas, né? Fazer essa relação, exatamente. Sim. Eu vou trazer um pouquinho sobre o trabalho da consultora do sono. Eu estou seguindo aqui o meu slide, né? Para a gente não perder as informações, porque é muita coisa, né? Não vou ficar lendo, obviamente, mas eu acho que é só para a gente ter essa... Ih, acho que a Paty caiu. Entrou, voltou, Paty. Tô ouvindo. Oi, tô te ouvindo. Tô ouvindo, sim. Tá. Travou. Vamos lá, eu vou voltar aqui. Tem alguém falando alguma coisa aqui, deixa eu só ver. Ah, é ali, a baby. Quando a babá entende da rotina do sono do bebê, ela também tá cuidando do sono dela. É isso aí. É isso aí, é verdade. Inclusive, esse é um dos tópicos importantes, sabe, com relação ao gerenciamento de estresse no negócio de consultoria do sono, porque é uma demanda muito grande, é uma procura muito grande, né? Porque é um tema importante, né? Então, essa questão do gerenciamento de estresse, eu vou falar para vocês, é muito importante da própria consultora ter um sono bom, né? Sim. Da gente entender da importância do nosso próprio sono, né? Exatamente. Então, enfim, vamos lá, então. O que é o consultor do sono? Eu falo consultora porque, né, é mais comum ter, né, a gente presenciar as mulheres fazendo esse curso e se formando em consultoria do sono. Mas o curso, obviamente, é aberto para qualquer pessoa que se interessar por esse tema, né? Então, o consultor do sono, ele é um profissional que ele vai oferecer boas orientações e conhecimento com relação ao sono infantil, ao sono daquela família, né? Isso é muito importante, sabe, gente? A gente pensa que a consultora do sono, muitas vezes, ela é chamada, ela é solicitada, é contratada para trabalhar diretamente com o sono do bebê, com o sono da criança, né? Mas a gente precisa também ter informações, colher informações e acolher a família, a dinâmica do sono da família, né? Porque isso reflete diretamente
né, no sono da criança, né, Paty? Acho que como que é a tua experiência, assim, com relação a esses atendimentos que você tem feito? Então, eu sempre começo, né, como você falou da questão de o nome consultor, eu acho que isso acabou virando até um tabu, né? As pessoas já vêm assim, ai, mas vai fazer aqueles métodos de sono, não quero deixar meu filho chorar. Mas aí eu sempre explico que as crianças, elas não são robôs, cada criança é diferente e que muitas vezes o nosso trabalho ele tá ali para entender a qualidade do sono da família e o que está impactando na rotina. Porque às vezes o bebê, ele não está dormindo bem pela rotina. Os pais não estão conseguindo dormir bem, é uma adaptação muito nova. A amamentação da mãe não tá rolando, não tá boa. O pai tá estressado no trabalho, tem muita coisa acontecendo. Nós estamos vivendo numa época, né, da questão da pandemia, que também teve uma alteração em tudo, né? Então, assim, a gente precisa entender. Então, o nosso trabalho como consultora é isso. Eu chego, converso, eu entendo primeiro a dinâmica da família, e depois eu vou tentando ajustar da melhor forma, né? Nenhuma orientação que eu faço é igual de uma família para outra. Cada família tem a sua dinâmica, né? Cada família tem o seu jeito e a gente tem que tentar adaptar aquela realidade, fazendo com que seja da melhor forma. Eu acredito que você também passe pelas mesmas situações de pessoas que venham procurar nosso atendimento, porque viram vários locais falando assim, ai, eu quero que meu filho de 10 dias durma a noite toda. Eu vi que isso é possível. E aí, quando a gente explica que isso não é a realidade, muitas ficam frustradas, muitos acham que realmente não funcionou, mas não é a realidade. O bebê de 10 dias, um mês, ele não vai dormir a noite toda. Né? O que é dormir a noite toda, né? Pra gente é deitar às 10 horas e acordar de manhã. Pro bebê é deitar, sei lá, 8 horas e acordar de manhã, mas ter uns despertares à noite. Isso. E com o tempo vai evoluindo. Então, eu acho que a gente tem que estar aqui, a gente trouxe essa live para vocês entenderem realmente a dinâmica e como que é o nosso trabalho, né? E entender, até mesmo tirar esse preconceito com relação à consultora, né? Que vai ali tentar mudar a rotina do bebê, que na verdade não é isso. A gente quer o quê? No final do nosso trabalho, que a família, pelo menos, né, saia ali um pouco mais satisfeita, descansada e com uma melhor qualidade de rotina para o dia a dia, né? E eu acho assim, eu acho que é interessante, é importante você falar isso, assim, com relação a esse preconceito, né? Que eu acho que realmente isso foi, né? Isso não é coisa da nossa cabeça, nem as pessoas estão inventando. Isso realmente, né, aconteceu e ainda a gente sabe que ainda, né, acontece esse trabalho de treinamento, né, tão forte, né? Na verdade, assim, eu não posso, em hipótese alguma, eu acho que eu estaria sendo aqui hipócrita de falar que não existe treinamento, né? Não, existem técnicas, sim, né? Sim. Como em qualquer trabalho, como em qualquer oferecimento de própria consultoria de amamentação, existem várias técnicas que a gente oferece, né? É óbvio que a gente está lidando com uma criança, com um indivíduo, né? Que tem as particularidades dele, da família, e isso precisa ser respeitado. A técnica, né? O treinamento que muitas vezes as pessoas se referem e ligam automaticamente a essa profissão é um braço, né? É só uma ferramenta, é só uma das ferramentas e que muitas e muitas vezes não são usadas, né, nos atendimentos e nos acompanhamentos do sono, né? Não. Então, isso é muito importante, até porque essas técnicas, elas precisam, é muito importante que essas técnicas estejam de acordo com a filosofia educacional de cada família, né? A gente precisa também saber em que contexto que essa família tá inserida, né? Educacionalmente, cultura, né? Qual é esse contexto? É importante a gente absorver esse estilo de vida também para a gente aprender a forma como a gente vai oferecer esse atendimento. Então, assim, um consultor do sono, ele não pode jamais se colocar
numa postura engessada, né? Perante uma família, né? Então, porque eu acho que o que a gente precisa entender mais do que tudo, como consultor do sono, é que é um processo, né? Que a aprendizagem do sono é um processo. E que sim, a gente vem com as ferramentas de fábrica, né? A gente nasce com as ferramentas, a gente nasce com a nossa fisiologia do sono, mas que a gente precisa sim aprender. Assim como a gente aprende a falar, aprende a comer, aprende a dormir também. Né? Então, sim, exatamente. É tudo baseado em evidências, em questões científicas, né? A gente não vai chegar a trabalhar, até mesmo apostar o nosso profissional, né? Você como psicóloga, eu como enfermeira, ensinando técnicas ou então trabalhar com teorias sem ter ali um embasamento. E a família realmente precisa concordar e entender. Então, sim, existem alguns métodos, existem, mas vai de família para família, vai da nossa avaliação, se realmente tem necessidade. Às vezes é só uma mudança ou outra no próprio ambiente, questão de temperatura, de luminosidade, que já vai fazer aquele ajuste, porque a gente consegue ter essa visão, né? Muitas famílias acham que podem ficar no quarto mexendo no celular, o que é normal, todo mundo faz isso, mas elas não sabem o impacto que aquela luz tem para a criança. E a criança está dormindo no mesmo cômodo, mas não consegue dormir bem. Porque o casal tá vendo televisão, tá mexendo no celular. Então, às vezes, é só essa mudança, né? Que pode já mudar, que já vai ter ali uma alteração naquela rotina. Então, o nosso trabalho é passar isso, né? Mostrar as evidências, mostrar como que a gente trabalha e aí ir se adequando e se moldando à necessidade deles, né? Sim. Acho importante também, sabe, a gente falar uma coisa sobre a questão do nosso limite, né? O limite da nossa prática, né? O que a gente não faz? A gente não diagnostica, a gente não medica, a gente não trata, sabe, ou oferece qualquer cuidado que esteja fora da nossa alçada profissional, né? Então, qualquer cuidado, qualquer serviço. Então, a gente precisa ter cuidado e responsabilidade ética, né? Com a nossa profissão e com a família, né? Então, isso é muito importante de se falar, porque às vezes, obviamente, a gente, na boa intenção de querer ajudar aquela família, a gente invade outras áreas, outras searas que não nos dizem respeito. Então, a gente precisa saber muito bem qual é o nosso conhecimento, qual é a nossa capacidade e qual é o nosso limite, né? Até onde a gente pode ir. Então, e mesmo que haja uma demanda, né, da família, muitas vezes, porque às vezes a própria família não entende muito bem qual é o nosso papel, o que a gente está ali para oferecer, né? Então, é importante poder falar e explicar para a família até onde você vai, qual é o seu trabalho. Isso é muito, muito importante, né? E assim, eu queria trazer um pouco, Paty, assim, sobre as etapas, sabe, do contato e do processo de acompanhamento do sono. Eu gosto muito de falar sobre essa questão do acompanhamento, sabe, do sono, do acompanhamento educacional, né, com relação ao sono da criança, ao sono da família em geral. Porque muitas vezes a consultoria do sono dá a entender que é um atendimento pontual. E não é, né? Pelo menos, assim, o que eu transmito para vocês, né, no curso, né? E que eu pratico, né? Na minha prática, na verdade, o meu trabalho é um acompanhamento, né? Eu acompanho, eu direciono, eu oriento. Então, eu faço esse processo de atendimento, ele está longe de ser um atendimento só. Né? Porque não dá também, né, Cê? É impossível. Como é que você vai se sugerir? Você vai conhecer a família, vai entender todo o contexto, fazer o planejamento e entregar. Olha, acabou. Não, você precisa ir ajustando aos pouquinhos. Às vezes o que a gente sugere para aquela semana não deu certo, vai ter que mudar. Então a gente tem que fazer um acompanhamento realmente, né? De um período, a gente vai conseguir perceber ali o quanto que aquela família necessita, às vezes é uma semana, 15 dias, mais de um mês,
né? Sim, Como sim. qualquer outro, né? Acompanhamento com outro profissional também. Sim, sim. É isso, assim, a gente não tem como obter qualquer tipo de resultado, né, de avaliar, né, como que a coisa tá, se você simplesmente passar naquele, sabe, só naquele atendimento ali rapidinho, passar todos aí, não é por aí, né? Então, assim, o que eu gosto de fazer primeiro sempre, quando, né, a gente é procurado pela família, eu gosto sempre de ter esse primeiro contato, normalmente é por WhatsApp, né? Dificilmente é por e-mail ou por ligação telefônica. O primeiríssimo contato é sempre pelo WhatsApp, por mensagem, né? Por áudio ou mensagem escrita. E os pais normalmente costumam perguntar se você qual é o seu trabalho, se você pode atendê-los, né, no problema tal. E aí ele explica exatamente qual é o problema. Normalmente os pais já colocam ali, já falam mais ou menos sobre quais são as questões referentes ao sono, né? Então eu acho que ali já é uma primeira triagem se realmente você pode oferecer, pode ajudar aquela família de alguma forma. Porque às vezes não, às vezes você olha e fala, olha, e eu acho que isso não é para mim, eu acho que agora você precisa procurar um médico especialista XYZ, né? Não é agora o caso, depois a gente pode continuar. Enfim, eu acho que esse é um primeiro momento que a gente consegue entender se a gente vai poder ajudar de alguma forma aquela família, né? Eu acho que tendo esse primeiro contato, a gente pode marcar uma conversa por vídeo, aí pode ser por alguma plataforma, né? Zoom, Skype, Google, enfim. A gente marca um primeiro contato com essa pessoa, com essa família, e essa família vai falar mais detalhadamente sobre o problema. Acho que aí sim você consegue realmente ver se é possível realizar esse trabalho de verdade, né? E fala sobre o trabalho em si, sobre os valores, enfim. Eu acho que essa consulta primeira é muito importante para isso. Se isso for feito, né, de forma mais ágil, né? A Lia está perguntando quando será o curso. Paty, dia 13 de outubro começa, tá? As matrículas já estão abertas, tá bom? Isso. Se de primeira, né? Ali, porque aquele primeiro contato mesmo por mensagem no WhatsApp, se consegue passar essas informações de valores, da forma como trabalha, se é realmente aquele online, se é aquele trabalho realmente vai se adequar àquela família, tá ótimo, né? Aí já marca uma outra consulta para um outro atendimento de consultoria para poder falar especificamente sobre o sono, né? Antes disso, eu não sei como é que você trabalha, Paty. Eu estou falando um pouco assim sobre a forma como eu trabalho. De nada, Lia. Deixa eu só te falar, Lia. Ele é online e as aulas são gravadas, é transmitido apostila para vocês, vários materiais, tá? Então é um curso bem completo e bem bacana. São 2 vezes por semana o curso. Segundas e quartas às 19 horas, tá? Sou eu, como professores, tem eu, a Paty e mais alguns professores também especialistas na área, todos consultores do sono, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar ou perguntar para a Paty que a gente vai poder te explicar melhor, tá? Eu não sei como você trabalha. Normalmente eu gosto de enviar um questionário bem extenso, né? Acho que eu até compartilhei com vocês o questionário que eu faço, né? É um questionário bem extenso, bem grande, assim, bem minucioso, justamente para a gente ter uma ideia mais rica, assim, da questão. O que está pegando ali, né? E aí a gente vai perguntando várias questões, a gente abre bastante o leque, assim, das informações que podem estar influenciando no sono, né? Acho que depois disso, o que eu costumo fazer, né? Esse questionário normalmente é um questionário de pré-consulta. Aí eu leio tudo e aí já começo a formular algumas possíveis intervenções nessa história. E aí, mas é claro que é algo tudo, né? É só de uma expectativa em relação ao trabalho, né? Depois que entra, que a gente faz a consultoria, de fato, que vem, né? De fato, assim,
o histórico da criança, o histórico da família com relação a esse sono, né? E a gente vai enriquecendo mais as informações, né? A partir disso, é elaborado o que eu costumo chamar de plano de reeducação, né, do sono. Ou de educação, porque às vezes a procura para a gente são de bebês muito pequenininhos que não tem necessidade Sim. de reeducar em nada, porque, né, Ele tá tudo certo com ele, é tudo isso que ele vai certo. passar nesse tempo. É Exatamente. porque os pais têm muitas expectativas, né? É normal. Isso. Exatamente. E aí esse trabalho é mais um trabalho de orientação mesmo, né? De orientar esses pais, explicar para eles sobre o sono, trazer Sim. conhecimento teórico mesmo com relação ao sono, com relação à rotina. Isso é muito importante, ter rotina, né? Desde pequenininho. A gente insistir nisso, mais uma vez, não é uma rotina engessada, não é nada rígido, mas é uma rotina Saudável, né? e para Saudável orientar para a a criança. criança, para a família, né? Para eles terem realmente uma qualidade de vida, os pais que precisam, né? Especialmente a mãe, né? Que está ali há muito tempo, né? Que fica mais tempo, 24 horas. O pai às vezes já voltou a trabalhar. E eu sempre falo, você tem que descansar também, junto, né? Com o seu filho, senão você não vai conseguir suprir as necessidades que ele precisa, até mesmo da amamentação, né? Que nem eu voltei a falar para você. Bebê que dorme bem, mama bem, né, Deise? A Deise tá aqui acompanhando, aprendi isso com ela. E senão não vai funcionar. E para esse bebê mamar bem, a mãe tem que estar descansada. Senão ela não vai conseguir ter uma produção adequada de leite. Então tudo vira uma bola de neve. Então quando a gente trabalha, eu trabalho mais ou menos da mesma forma que você, né? Eu vejo tudo isso, analiso, às vezes eu tenho que entrar. O problema às vezes não tá nem com o filho. Às vezes eu tenho que ajustar a rotina para a mãe. Incluir momento que essa mãe vai parar para se alimentar, que essa mãe vai parar para tomar um banho, né? Que às vezes tem que falar para a mãe assim, olha, sai de casa um pouco para espairecer, porque você não está saindo dali. Então, é bem enriquecedor, né? Sim, Às sim. vezes, quando eu faço, estou fazendo um pouco mais restrito com relação à pandemia. Mas, por exemplo, eu já chego no ambiente, quando eu vou fazer presencial, eu já observo tudo em volta, né? Porque às vezes tem ali em cima da mesa o café e eu cheguei lá de tarde, quer dizer que tem alguma coisa na rotina que não está funcionando. E a família que está vivenciando aquilo, ela não consegue chegar a isso em volta. Então, quando a gente manda esses questionários, também nesses questionários que eu tenho ali perguntas de tudo, da família, do tipo de trabalho, porque é importante a gente ter o conhecimento de tudo e a partir daí, então, elaborar alguma coisa que sirva para aquela família. Pode ser que o primeiro plano não vai funcionar? Pode ser, eu vou tentar o segundo, o terceiro, vamos fazer esse acompanhamento até então que funcione, né? Eu acho que isso é importante, assim, essa questão, porque a gente precisa investigar, porque são peças de um quebra-cabeça, né? E que às vezes falta uma pecinha e a gente não está entendendo a razão pela qual aquele bebê está dormindo mal, está despertando à noite. E a gente é quase como, acho que a princípio, no início, é um trabalho muito de investigação mesmo, né? De entender o contexto ali daquela família, para entender por que aquele bebê está apresentando aquelas questões de sono, né? E veja, eu gosto muito de falar, não sei se você já reparou assim, mas eu gosto muito de falar sobre questão, eu não falo sobre problema, né? Eu porque também não muitas gosto. vezes a gente problematiza uma situação que é só uma questão da idade, é uma questão, às vezes, de falta de conhecimento. Tá falhando, Tati. Falhou. O que você falou agora? Não ouvi. Falhou? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Agora sim. Tô. Que eu falo assim, quando a gente usa a palavra problema, já gera aquele impacto. E, na verdade, não é um problema, né? Não tem como uma criança nascer com um problema, a não ser que seja realmente alguma questão de saúde, algo do tipo. Mas, na grande maioria das vezes, é algumas questões realmente que nem que você traz, que a gente vai ajustando, né? Eu acho, Fê, que a gente tá, né? Essa questão da tecnologia, ela é maravilhosa. A internet é muito boa, mas a gente tem muita informação na internet. Então, às vezes, eu não sei se acontece com você, às vezes eu chego para fazer um atendimento, a mãe já começa a vir, os pais já começam a vir com tanta informação, tanta coisa, que às vezes se você fala alguma coisa errada,
Ah, mas será mesmo que ela é boa? Porque isso eu já vi isso em vários Instagrams. Mas realmente, qual que foi a base daquilo? Qual que foi ali a questão científica daquele post que você viu? Então, eu acredito, né, que você também faça a mesma coisa. Tudo que eu coloco ali com embasamento, né? Para a pessoa poder saber que eu estou seguindo alguma lógica. Então, esse excesso de informação gera expectativa, gera aquela coisa de muitas famílias e não vai ser igual. A mãe pode ter tido, os pais podem ter tido os 3 filhos. Cada um teve a mesma situação. Vai ser diferente. Um pode ter dormido super bem, o outro pode dormir super mal. Então, assim, é muita expectativa, que é normal realmente, né? Que isso já vem desde a gestação. E que às vezes uma pessoa que somos nós de fora consegue entender. E com simples ajuste, melhorar, né? Exatamente. É isso, um olhar de fora consegue entender, às vezes, não é sempre, né? Não é garantido, mas um olhar de fora, às vezes, consegue vislumbrar algo que naquela dinâmica eles não estão conseguindo enxergar. Sim. Mas, assim, isso é muito importante de dizer também que, assim, não é por isso que a gente precisa, muitas vezes, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Que a gente não pode se colocar num lugar de saber, né? Que eu falo muito assim de suposto saber. A gente precisa saber que quem sabe de fato sobre aquele bebê são os pais, né? São eles. A gente precisa escutá-los, né? Às vezes eles não conseguem falar de alguma forma, né? Então é muito assim. Eu acho que eu vou te falar, Paty, muitas vezes eu tenho a sensação que é muito mais sobre apoio emocional, sobre empatia, sobre cuidado amoroso e de escuta, sabe? Das questões e das dificuldades que esses pais estão tendo com relação a esse bebê, do que técnica, né? Sim. Então, esse mito que existe todo em torno dessa questão da consultora do sono, sobre técnica, né? Acho que, pelo menos nas alunas que eu formei, né, que eu tenho certeza que são excelentes profissionais, isso é muito... Eu fico muito feliz com isso. Eu acho que nas famílias que eu atendo e nas alunas que eu formei, assim, que eu gosto muito de pregar isso, assim. É sobre apoio, é sobre escuta, é sobre amor mesmo, né? Não é só sobre técnica. É sobre técnica também, mas é muito mais sobre você sugerir uma rotina, por exemplo, sugerir um ambiente mais calmo, como você falou, uma luminosidade mais baixa e adequada, né? É muito mais sobre isso do que treinamento, né? Sim. Inclusive da palavra, sobre essa coisa do treinamento que assombra muito essa profissão, né? Então, eu acho que se você já é um profissional que trabalha com essa pegada, né? Não tem por que dar errado, né? Eu acho que a parte teórica vem somar, mas o que faz a diferença mesmo é você ser um profissional empático, né? O que você falou dos pais, realmente são eles que sabem do filho, isso aí eu trago na minha profissão nesses 10 anos como enfermeira pediatra. Porque, assim, muitas vezes eu tava ali tentando resolver e a mãe falando, questionando, não é isso, meu filho não funciona assim. E realmente não funciona. Eu conheci aquela criança naquele momento, ela gerou aquela criança, ela conhece a criança fora, se a criança realmente está bem ou não estar bem. Então, a gente escutar os pais é fundamental. Não chegar impondo, olha, eu tenho conhecimento de sono, quem é você para falar? Não, escuta a realidade e vai falando da forma que eles entendam, vai trazendo ali o seu conhecimento de uma forma empática mesmo, que é o que você trouxe. Essa família, ela precisa, às vezes, de uma rede de apoio que ela não tem. Não tem ninguém, tá? Os pais ali com aquela criança sem dormir, não tem avós, não tem irmãos, não tem ninguém. Eles querem alguém, eles vão buscar na gente. E é importante que nós, como consultores, tenhamos esse posicionamento e consigamos entender isso, trazer essa realidade para eles, né? Porque é fundamental. Por isso que não tem como você fazer isso em um encontro ou em 2. Às vezes você precisa de mais tempo, né? Às vezes, depois que você terminou o atendimento, tem famílias que continuam te mandando mensagem porque criou aquele vínculo com você e viu que você era uma pessoa que ela pode contar.
né? E aí, claro, a criança vai crescendo, vão surgindo outras divergências que a gente também vai ajeitando. Então, é isso importante para as pessoas que têm interesse em trabalhar com essa questão, seja sendo consultor, ou seja, então, orientando dentro de alguma outra área de amamentação, que tenha esse conhecimento e passe para as pessoas a questão da empatia, que a gente tem que saber lidar com isso, né? Sim, é muito importante. E eu acho que é primordial, sabe, Paty, isso que você acabou de falar, é muito importante, assim, a gente saber que cada bebê é um, né? E cada fase do bebê é diferente, né? Porque às vezes você estabelece uma relação profissional, obviamente, com aquela família, mas você se torna uma referência, né, para eles. Então, às vezes, a criança está num outro momento, né, e eles te procuram de novo, ou às vezes é um outro filho, né? Isso acontece. Então, é importante a gente também estar disponível desse lugar também, entender essa possibilidade, né? Exato. Então, normalmente, assim, depois desses contatos todos, eu acho que o consultor ele avisa, dá um período de tempo, né, para a família, para ele poder elaborar esse plano de sono. É importante que cumpra isso. Pelo menos no meu trabalho acontece isso, uma elaboração digitalizada, né, desse plano. Isso é enviado por e-mail em forma de PDF. E aí os pais leem, me retornam com as dúvidas. E aí, a partir dali, a gente começa a fazer o acompanhamento de uma rotina sugerida, de várias orientações ali, né? De sugestões de mudanças, né? E ali a gente começa a fazer esse acompanhamento mesmo, né? E aí, ao longo dos dias, e aí, falar, quanto tempo que demora? Não dá para dizer, né? A gente não tem como precisar. Às vezes são 15 dias, às vezes é menos, às vezes é mais, porque às vezes a criança pega uma virose, às vezes o pai ou a mãe vai viajar. Vacina. Enfim, às vezes, exato, vacina dente, né? Enfim, são várias intervenções assim da nossa realidade que são que acontecem, que estão aí, a gente precisa acolher isso também. Porque não adianta a gente deixar tudo redondinho e não contar com a realidade que é esse imprevisto que está aí o tempo inteiro. Senão a gente se dá mal, né? Então... É importante falar, Fê, para quem está assistindo a gente, sobre essa questão, né, da elaboração, de como que é esse processo de consultoria, que no curso você aborda bem isso pra gente, né? Você explica, você fala como que é o seu modo. E é claro, depois que você tá ali fazendo o curso, que você pega ali todas as informações, você vai montar de acordo com a sua realidade. Se vai ser presencial, se vai ser online, se você vai ser misto, né? Mas é importante saber que a gente traz isso para vocês, a forma como que é o nosso trabalho, e a partir daí vocês se adequam, né? Não adianta. Sua realidade aí é uma, aqui é outra. Pode ser que a gente trabalhe de alguma forma igual, em algum aspecto, mas na verdade não é todo mundo, né? Mas aí vocês vão ter todo esse passo a passo para vocês entenderem, como a questão também de como pode divulgar o trabalho de uma forma ética, né? Isso é importante na questão das redes sociais e também respeitando até mesmo a sua própria profissão, porque às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não pode fazer, né? De alguma divulgação que parece que é simples, mas não é. Então, tudo isso a gente aborda também para vocês saírem realmente ali, né? Com essa questão de se formar. Porque como não é, né? Melhor que eu, não é uma profissão ali como psicóloga, como enfermeira, que tem os seus conselhos e que está caminhando, a gente tem que ter um pouco de conhecimento, mesmo não tendo um conselho para isso, mas trabalhar de uma forma ética, né? E entender para cada vez mais que isso cresça de uma forma correta. E aí até tirar esse estigma de ser um treinamento de bebê, que só quer ganhar dinheiro. Não. Se a gente trabalhar de uma forma adequada, a gente consegue, né? Propagar essa profissão de uma melhor forma. Sim, eu acho que você falou muita coisa importante, assim, sabe? Porque por mais que não seja de fato uma profissão regulamentada, a gente precisa... No curso eu gosto muito de dar essa aula justamente para a gente afinar
essa responsabilidade ética com todos os alunos, né? Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, assim, é muito importante a gente ter essa ética, né, profissional, assim, e se afinar. E aí foi o que você disse, assim, não é só uma ética profissional na relação com a família, né, no momento que você está trabalhando ali diretamente com a família, mas, assim, é uma ética profissional com a sua postura nas redes sociais, da sua postura com relação a forma como você divulga o seu trabalho em WhatsApp, tudo isso. Uma coisa que eu não falei, Tati, que você falou e acabou de me alertar, uma coisa importante, assim, quando o atendimento é online e só online, né? Porque a gente pode fazer até o atendimento misto, né? Que a gente chama agora híbrido, né? Isso. Mas quando o atendimento é só online, eu gosto muito de pedir para a mãe tirar foto do quarto do bebê, né? Ou do ambiente de sono do bebê, para eu poder também ajudar muitas vezes na reformulação desse ambiente, se for a questão, né? Se for de fato uma influência aí no sono. Então, eu também gosto de. Então, assim, a consultoria do sono online, ela é muito viável, ela é muito possível. E assim, e isso eu falo também, assim, até para as pessoas que têm interesse de trabalhar só no online. Ah, Fernanda, é possível? Não fica a desejar o fato de você não ter esse acompanhamento presencial? Não, gente, eu tenho essa experiência agora na pandemia mais do que nunca. Eu já atendi muito presencial, mas agora na pandemia mais do que nunca. E realmente eu não senti esse déficit. Assim, para mim, deu conta, o acompanhamento é positivo, o saldo é positivo, né? E dar certo ou não independe de ser presencial ou online. Eu acho que o trabalho de acompanhamento é bem completo também, né? Eu acho que um ponto muito importante, sabe, que a gente pode tocar com relação às nossas habilidades, né, interpessoais, as nossas habilidades sociais, que obviamente a gente traz para o nosso trabalho, né? Algumas coisas são importantes que a gente pensa que talvez não faça diferença, mas a gente já falou sobre a questão da empatia. É muito importante a gente ter empatia por essa família, saber como que essa família chega pra gente, né? Muitas vezes essa família chega estressada, em privação de sono, se sentindo culpado por não estar funcionando, né? Por alguma dinâmica eles avaliarem como errado, que está influenciando no sono. Com a alimentação, com a amamentação é assim também, né? A coisa reflete, traz esse peso de culpa também, muitas vezes, da mãe, né? E a gente precisa também acolher isso, né? É importante também saber que esses pais, quando procuram a gente, eles procuram com um nível de estresse já muito grande, né? E com privação de sono. E eles procuram a gente num lugar de emergência, né? Num lugar de desespero. É óbvio que a gente... não é por isso que a gente vai responder desse lugar, do tipo, resolve o seu problema, pode ficar tranquilo, vem. Não é assim, né? De bate pronto. Mas é importante a gente ter uma postura de respeito e responder, né, a esses pais de uma forma mais pronta, sem demorar muito, né? Mandou mensagem no WhatsApp, procura responder pelo menos dentro daquele período, né? Porque às vezes a pessoa manda mensagem no período da manhã, procura responder no período da manhã, no período da tarde, né? Procura estar ligado no seu direct, né? Eu tenho uma dificuldade tremenda, assim, de às vezes ver mensagem inbox, né? De direct e tal, mas é importante a gente ter esse cuidado. Procura ver seu e-mail, checar seu e-mail, que às vezes o e-mail passa batido, né, na correria. Então, ter esse cuidado, entender, assim, acho que até como uma forma de compaixão por esses pais, né? É muito importante a gente ter esse respeito por eles, né? E assim, eu acho que é muito importante, assim, acho que a gente frisar, né?
o que dentro do processo de atendimento da consultoria precisa ter, né? Acho que levar em consideração a dinâmica familiar, quem são as pessoas que moram nessa casa, quem são as pessoas que frequentam essa casa. Que a Tati caiu. Tati, tá me ouvindo? Oi, acho que voltou. Tô ouvindo, pode falar. Tati? Tô ouvindo. Então, Tá me ouvindo? eu tava falando assim sobre o que... Tô te ouvindo. Eu tava falando sobre o que é importante, assim, conter, então, especificamente numa consultoria do sono, né? Acho que a gente saber, primeiro, as informações dessa família, quem é essa família, quem são as pessoas que moram nessa casa e que influenciam essa criança, né? Irmãos mais velhos, avô, avó, babá, né? Irmãos, O pai, a né? mãe, irmã. Isso é muito Uma coisa importante, que é muito saber importante como... entender essa questão de irmãos, por exemplo, eles dividem o mesmo quarto, que é super comum, né? E às vezes, justamente por estar dividindo o quarto, também está tendo essa alteração no sono, né? Então, é muito importante a gente saber fazer esse diagnóstico desse ambiente, né? De toda essa questão da família, né? Isso é muito importante mesmo. É isso, assim, acho que você falou a palavra certa, diagnóstico do ambiente, né? Do ambiente familiar, assim. Para além de saber, assim, quem são esses pais, qual é a filosofia deles, né? Qual é a forma de educar, o que eles acreditam, tudo isso. Eu acho que é importante a gente também entender o ambiente físico, né? A dinâmica desse ambiente físico é muito importante. Obviamente, a gente precisa identificar qual é a questão, né? É despertar noturno? É dificuldade com a soneca? Enfim, são várias questões aí, né? Que a gente precisa identificar qual é a questão de sono ou as questões de sono. Muitas vezes eu pergunto diretamente, assim, né? O que vocês classificam como a questão de sono do seu bebê? Ou as questões, né? E aí os pais mesmo conseguem nomear muito claramente, né? Eles vêm muito, com isso muito, muito desenhado já pra gente, né? Entender qual é o objetivo do cliente, né? Dessa família. O que eles querem? É possível você atender, né, a esses objetivos? É isso que vocês querem, né? A necessidade do sono em relação à idade, em relação à fase de desenvolvimento. É importante a gente ter esse conhecimento, é muito importante a gente ter esse conhecimento, até para a gente poder entender, assim, às vezes esses pais estão esperando muito desse filho e ele não tem capacidade ainda neurológica para poder responder esse lugar, né? Então, é muito importante, assim. Recomendações de horários, de rotina, das sonecas, né? Quais são as expectativas que esses pais têm em relação ao desenvolvimento do trabalho, né? Ao processo todo. Enfim, a gente poder fazer essa avaliação completa, né? Transformar isso num projeto, né? Num projeto de reeducação de sono para esse bebê. E a partir daí fazer esse acompanhamento, essa manutenção é muito importante, né? Eu acho que isso tudo é fundamental para a gente poder É um sucesso no trabalho, né? Conseguir Sim. ali. E isso também está vinculado no que você falou no começo, que a gente tem que entender a nossa questão, nosso limite profissional, até onde a gente pode intervir ou não. Então, justamente por isso que às vezes a gente consegue fazer esse diagnóstico do que está acontecendo e ver que são situações que não cabe a nós, profissionais, resolvermos. E aí sim a gente consegue falar para a família, olha, isso aqui seria realmente importante passar por uma avaliação clínica de um médico, né? Seja o pediatra, seja alguma coisa, porque aí sim, às vezes precisa, né? Não adianta somente o nosso diagnóstico, a nossa mudança da rotina. Às vezes, desculpa, às vezes o bebê precisa de alguma intervenção clínica, sim. Né? Então, a gente trabalhar em conjunto com essa parceria
com outros profissionais também da área é muito importante, né? Então, hoje a gente vê, eu pelo menos vejo que muitos profissionais estão vindo procurar realmente como é que funciona o nosso trabalho, porque estão chegando queixas realmente para pediatras, para obstetras, né, de sono, essas coisas, que a gente acha que o próprio profissional já é um pediatra, tem que entender de tudo. Não é assim que funciona, né? Então, às vezes, quando eu trabalhar com essa parceria é importante. Quando eu percebo que tem alguma coisa, encaminhar, porque aí sim o meu trabalho vai conseguir funcionar, vai funcionar. Porque senão não vai ser efetivo, não adianta. Se tem um problema... Cortou. Ai, gente, que peninha. O tempo hoje tá complicado, não tá colaborando. Eu não sei nem se não sou eu, se é a minha internet também, se é o meu sinal, enfim. Esperar ela voltar, mas enquanto isso eu vou fechando aqui com vocês, né, falando assim, quem são os nossos clientes? A Paty caiu. Vamos falar aqui assim, quem são os nossos clientes, né? Propriamente ditos, assim, quem são as pessoas que a gente pode atender, né? Diretos, clientes diretos, vamos falar aí, né? Pais de crianças de 0 a 5 anos, gestantes, vocês podem acompanhar, sim, gestantes, né? Gestantes podem procurar falando sobre essa questão do sono delas, que tá ruim em alguma fase da gestação, então é importante no curso a gente fala sobre isso, né? Os avós, né? Babás, pessoas que estão interessadas diretamente no sono de algum bebê, é importante. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui, porque a gente também tá já terminando. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela para dentro. Tomara que ela consiga, vamos lá. E os clientes indiretos, né? Quais são os clientes indiretos? Normalmente são pediatras, clínicas pediátricas, creches, doulas, consultoras de amamentação, obstetras, obstetrizes, muitas vezes fotógrafos, né? Que trabalham com gestantes, com aqueles ensaios, né? Acho que a Paty entrou pelo outro. Paty, espera aí que eu vou te chamar, então, pelo seu pessoal, tá? Aguenta aí. Tomara que vá agora. Oi. Desculpa. Meu celular, ele apareceu assim que ele tinha que esfriar e desligou. Então, ele começou a ficar quente demais. Caramba, esquentou. Esquentou total. Eu tava falando, Paty, sobre... Oi. Oi, pode falar. Eu tava falando sobre quem são os nossos clientes, né? Os clientes diretos são os pais, são os gestantes, avós. Os indiretos são as clínicas pediátricas, as creches, as doulas, os obstetras, né? Os consultórios de médicos, obstetras, enfim, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, neurologistas, enfim, é uma gama de profissionais, enfermeiros, né? Uma gama de profissionais que pode contribuir muito, né, para a divulgação do nosso trabalho. E eu acho que isso cabe uma conversa, né? Colocar à disposição desses profissionais, mostrar o seu trabalho, né? Eu tenho, por exemplo, assim, tenho alguns pediatras que indicam e que é muito bom, assim, eu me sinto muito contente de poder acolher muitas vezes esses pacientinhos, né? De poder ajudar e contribuir com o trabalho deles também, porque é uma contribuição grande para o trabalho dessas pessoas, né? Paty, vamos terminando, porque já tá na nossa hora. Vamos sim. Medo de cair na nossa cara. Eu já passei muito por isso, assim, de desligar e cair na nossa cara. Se despede. Eu acho assim, que uma coisa que é importante a gente só finalizar rapidinho é com relação ao curso, né? Vamos firmar um pouquinho a data. O curso
Começa dia 13 de outubro, é toda segunda e quarta às 19 horas. São 2 horas de duração cada aula, né? Então é das 19 às 21. As aulas estão sempre gravadas. Existem outras aulas bônus que a gente contribui, né, para o aprendizado de vocês e para o complemento do conhecimento referente ao sono. São aulas que realmente agregam, né, nesse conhecimento. É um curso riquíssimo. Obviamente, vocês podem se transformarem, se formarem, né, em consultores do sono e podem também apenas contribuírem com a formação que vocês já têm, né? Trazer um conhecimento maior para a formação de vocês. É um curso que está muito bacana, muito completo. Os professores todos estão fazendo as aulas assim com muito carinho. Já está pronto, né, Paty? Tá? O curso está prontinho. Muito legal, já, tá muito bom. Então, eu acho que vale muito a pena. A gente tem uma relação, né, de amizade, de parceria muito grande, né? Então, isso conta muito. Eu gosto muito de trabalhar com vocês, assim, eu acho que isso vai refletir no curso, né? É isso, gente. Vamos, se despede aí, Paty. Gostei muito de poder ter essa oportunidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a Patrícia, pode entrar em contato comigo, né? Se despede aí, Paty. Eu quero agradecer o convite, Fê. Eu fiquei muito feliz de conversar com vocês sobre isso. Espero que a gente tenha conseguido passar, né, desmistificar um pouquinho o que é a consultoria do sono e convidar vocês para o nosso curso, que realmente está muito bom, né? Eu vou dar uma aula bem legal, que é referente aos medicamentos e os impactos dele no sono, porque isso faz uma diferença, às vezes acha que não. E assim, o curso está pronto, está com uma cara totalmente reformulada e assim, vai ser muito bom. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, com a Fê, ou no Instagram do Florescer, que lá tem todas as informações sobre inscrição. E eu espero, né, que estejamos juntos no dia 13 de outubro. Isso aí. Paty, obrigada. Obrigada. Mais uma vez aí pela tua disponibilidade. Sempre que precisar. Muito bom poder trabalhar com você nesse curso. E eu quero poder seguir trabalhando. Com certeza. Com você e com todas as meninas que estão nesse curso. A gente tem mais uma live, né? Isso, tem mais uma. Então a gente segue na próxima semana com mais uma live. Tá bom? Então. Um beijo. Tchau, meu amor. Boa noite. Obrigada por tudo. Até a próxima. Até. Tchau.